Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Papo Milionário, a gente trouxe uma pessoa que é especialista em dinheiro. E quem não gosta de dinheiro, não é isso? E ele é um exemplo de pessoa. E antes de falar dessa pessoa extraordinária, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque você vai estar não só ajudando o nosso canal, mas também ajudando outras pessoas a aprender mais sobre esse conteúdo que vai ser passado aqui. É um conteúdo raríssimo. Ele é da inteligência financeira. Ele desenvolveu a mentoria, o método MIMP, que é Mente Inteligente e Negócio Próspero. E ele já ajudou empresários, desde médicos, advogados. Ele começou lá atrás com um hotel do zero e conseguiu criar um império, conseguiu resgatar até o Banespa em 2004. E a gente tem uma honra de receber ele aqui. É o senhor Paulo Costa, não é isso? Isso, Paulo Costa, a honra é minha, muita satisfação, grato pelo convite. A gente vai aprender muito hoje. Eu creio que muitas pessoas vão ser abençoadas porque as pessoas precisam ouvir mais sobre dinheiro. Muito bem, eu sou Paulo Costa, mentor de inteligência financeira, casado há 54 anos, tenho 2 filhos, já tenho um neto, tenho 84 anos hoje. Quando eu fiz 82, eu resolvi inovar. Comemorei meu aniversário saltando de paraquedas. Cada ano eu invento uma coisa diferente para comemorar. O que as pessoas hoje acham sobre dinheiro? A maioria das pessoas tem a pandemia de dinheirofobia. Eu costumo até brincar. Nós tivemos a pandemia do coronavírus, que afetou 600 mil pessoas, sei lá. Agora, a pandemia da dinheirofobia, lá foi o coronavírus. Aqui na pandemia de dinheirofobia é o coronadívida. A última pesquisa que eu fiz, SPC Serasa, nós temos 78 milhões de brasileiros inadimplentes que não estão conseguindo honrar seus compromissos financeiros. Seu Paulo, a gente sabe também que você é escritor, autor de alguns livros, e fala um pouco mais sobre esse livro Dinheirofobia. Dinheirofobia, eu venho estudando a mente humana em relação a dinheiro há muitos anos, né? Na verdade, até 2001, 2002, eu fui um consultor financeiro. Aquele consultor que fala para você o que você já sabe. Você não pode gastar mais do que você ganha, você tem que anotar os seus ganhos, tem que anotar os seus gastos, tem que fazer uma planilha. Algumas pessoas faziam, outras começavam e paravam. E quando eu falava com alguns outros isso, eu falei, não, Deus me livre, não quero fazer isso não, esse negócio é muito chato. Em 2002, o Prêmio Nobel de Economia e Finanças foi dado para um psicólogo americano, Daniel Kahneman. Como eu formei em contabilidade, passei num concurso da Caixa Econômica, fiz curso na IBM, trabalhei 7 anos no Centro de Processamento de Dados da Caixa. Não gostei daquilo, fui fazer engenharia. Depois trabalhei muitos anos como especialista engenheiro ferroviário. Depois de alguns anos trabalhando na ferrovia, aposentei e resolvi tocar a minha vida com um novo propósito, consultor financeiro. Mas quando o Prêmio Nobel de Economia é dado para um psicólogo, aí eu pirei, porque tudo para mim era muito ali racional. E a tese dele para ganhar esse prêmio de economia foi: economia não tem nada a ver com número, economia não é matemática, economia não é planilha. As nossas decisões em relação ao uso do dinheiro são emocionais. E ele recebia no consultório dele muitos pacientes, muitos clientes com dificuldade financeira. Ele resolveu dar um tempo no consultório
e se dedicou a estudar a mente humana, como ela funciona em relação a dinheiro. Aí ele montou uma matéria nova, economia comportamental. Eu falei, eu preciso aprender isso. Comecei a pesquisar, 2002, 2003, algum curso nesse sentido, e encontrei um curso nos Estados Unidos de mentalidade de inteligência financeira. Fui para os Estados Unidos, fiz o curso. Entendi tudo sobre a nossa mente, como ela funciona, como reprogramar a mente, crenças limitantes, tudo aquilo que nos trava. E voltando de lá em 2004, eu moro no Espírito Santo, tenho amigos que trabalhavam no Banco do Estado do Espírito Santo e o Banco do Estado do Espírito Santo em dificuldade. Pessoal de greve, medo de perder o emprego, o banco vai fechar. Aí eu fui fazer uma pesquisa lá, com alguns amigos, gerentes e tal. O que eu encontrei? Gerente, economista, contador, administrador de empresa, diretor, superintendente, tudo endividado. Ali eu percebi que o problema do banco não era econômico-financeiro. O problema do banco eram hábitos, atitudes, comportamentos, crenças limitantes dos funcionários, jeito de lidar com o dinheiro. Quando você está endividado, desmotivado, deprimido, improdutivo, frustrado, e qual a motivação para gerar lucro para um banco se ele não tem lucro na vida pessoal dele? Então eu fiz um projeto, levei na diretora de recursos humanos e treinamento, mas eu entrei na sala dela assim, com muita certeza e muita convicção. Falei, olha, eu tenho um projeto aqui que vai salvar seu banco do fechamento. Hoje eu sou amigo dela, ela já se aposentou, ela já me deu entrevistas e tal. E um dia ela falou assim, ô Paulo, o dia que você entrou na minha sala com aquela certeza de que você tinha solução para o banco, eu falei, gente, eu tenho que acreditar nesse cara, porque a gente já tentou de tudo, já contratou um monte de curso, um monte de coisa, nada deu certo. Mas eu não posso te contratar, porque é um banco estadual, tem toda uma legislação, tem que fazer um processo. Eu falei, olha, por aí não vai dar certo, não. Você faz o seguinte, marca 5 minutos com o diretor que assina o cheque que eu vou lá vender esse projeto para ele. No dia seguinte ela me ligou e falou, consegui 5 minutos com o presidente do banco. Eu falei, é tudo que eu quero, estou indo para aí. Entramos nós dois no gabinete do presidente, ela me apresentou, presidente, esse é o consultor que eu falei para o senhor daquele projeto. Ele levantou, veio me cumprimentar e tal, e a primeira pergunta dele foi, o senhor é economista formado onde? Ali eu entendi que na mente dele, para dar jeito no banco, primeiro, o cara tinha que ser economista. E segundo, tinha que ser formado em Harvard, porque os economistas daqui já não estavam dando conta. Eu não tinha nada a perder, eu fui sincero com ele. Falei, presidente, posso ser claro e honesto com o senhor? Eu não sou economista e o seu problema não vai se resolver com economista. Porque o senhor é economista, na pesquisa que eu fiz aqui, toda a diretoria é economista. Olha a pesquisa, a maioria dos seus gerentes é formado em economia, administração, contabilidade, e seu banco está falido, está fechando. O problema que o senhor tem aqui, está aqui a pesquisa que eu fiz, seus funcionários estão todos endividados. Ele falou, meu Deus, está assim, eu não sabia. Me chamou para sentar, eu expliquei o projeto, expliquei tudo, ele chamou o diretor e mandou me contratar. Eu passei 9 meses lá no banco. No 3º mês, o banco começou a dar lucro. Depois de 9 meses, nós mudamos a cultura do banco. Porque para entrar no programa, o funcionário tinha motivação, porque eu falei para ele, fiz várias palestras para as famílias e tudo. Eu vou mudar a qualidade de vida sua e da sua família. Você quer isso? Entra no programa. Então, como a mudança veio de dentro, ele começou a dar certo na vida pessoal dele e
inconscientemente ele levou esse novo jeito de lidar com o dinheiro, essa motivação para o banco. Aí nós começamos a mudar a cultura do banco. 9 meses depois, a cultura do banco era de lucro, abundância, prosperidade, pessoal motivado e tudo. E é o banco que nós temos aí hoje. O dinheiro, ele revela caráter. O dinheiro, ele só é uma ferramenta. Ele só revela quem você é. Tanto que nós vemos hoje no Brasil algumas pessoas que estão revelando qual é o caráter dele pela ganância. Ambição é bom. Ganância passou do limite, né? Então, o dinheiro só revela quem a pessoa já é, o caráter da pessoa. Que muitas das vezes as pessoas têm medo dessa questão. Poxa, se eu ganhar muito dinheiro, o dinheiro, ele corrompe as pessoas. Nas notícias da televisão, e aquilo é tudo linguagem hipnótica, cria uma consciência coletiva de que ter dinheiro não é bom. Quando você começa a ter dinheiro, vão achar que você roubou, vão achar que você fez coisa errada, porque umas 40 pessoas lá que nós conhecemos, né, têm esse comportamento. Então, se eu tiver dinheiro, vão achar isso. Então, eu prefiro não ter, para ninguém ficar pensando que eu estou fazendo coisa errada. E acaba a pessoa não desenvolvendo, né, aquela potência que a pessoa tem, né, um potencial ali, trava. Crença é uma profecia autorrealizável. Se eu tenho uma crença na minha mente que eu não posso ser rico, eu vou me sabotar o tempo todo, tanto que os ganhadores de Mega Sena e Big Brother ficam pobres 6 meses depois. Ou até menos, né? Ou até menos tempo. Por isso, quando eu falo dinheirofobia, é medo de ganhar dinheiro, medo de perder dinheiro, medo de investir, medo de não ter dinheiro lá no futuro, quando se aposentar, medo, vergonha e constrangimento de falar da situação financeira. Algumas pessoas dizem para mim, mas Paulo, eu não tenho medo de ganhar dinheiro. Eu falo, olha lá no YouTube os ganhadores de Mega Sena e Big Brother que ficaram pobres rapidamente. Esse medo, ele não é consciente, ele não é racional. Ele está parafusado lá no seu inconsciente. Seu Paulo, a gente gostaria de saber se tem uma frase hoje que define a sua missão aqui na Terra. Que define a minha missão na Terra. Problemas financeiros não se resolvem com mais dinheiro. Por quê? As pessoas se assustam com isso. Mas como assim, Paulo? Se eu tenho uma conta do cartão de crédito de R$5.000 e não tenho dinheiro para pagar, a única solução que eu vejo é arrumar dinheiro para pagar aquela conta. Aí eu digo o seguinte, eu vou te dar os 5.000 para você pagar a sua conta. Quitamos sua conta, mas não mudou nada na sua mentalidade. A próxima fatura do cartão, ela vem 5.000 de novo. Porque você não mudou a mentalidade. Alguém vai me ajudar, alguém vai pagar minha conta. Então, se não mudar toda a programação que está na sua mente, você vai repetir comportamento. Então... E outra coisa, a pessoa tem uma conta de 5.000 no cartão e ele não tem o dinheiro. Aí ele fica apavorado, desorientado, porque vai negativar, vai sujar meu nome. Foi a maior propaganda que colou no Brasil, foi isso. Seu nome é a coisa mais importante, a única coisa que você tem. Você não pode sujar seu nome. Isso interessa a quem? Bancos, financeiras e cartões de crédito. E isso colou na cabeça do brasileiro. Então, para não ter o nome sujo, porque é uma crença forte, ele está devendo 5.000, ele dá um jeito, ele pega com um amigo, com um parente, no banco, na financeira, no agiota, ele vai lá e pega 8.000. Quita aquela conta de 5.000. Se ele não está dando conta de pagar 5.000, ele não vai dar conta de pagar 8. Quando vencer os 8, o que ele vai fazer? Ele vai arrumar alguém que empresta para ele 10. Então, vai ficando cada vez mais caro a sujeira do nome. É preferível ele sujar o nome, parar de pagar aquele cartão que ele não está dando conta, procurar uma orientação profissional,
Já peguei médicos, advogados, profissionais liberais, empresários, médico devendo 200 mil no banco. E ele chegou para mim porque ele fazia plantões para pagar a prestação do banco. Mas o plantão chega no momento que ele não tem mais tempo para fazer plantão, porque tempo é limitado. Ele tá lá, sexta-noite, sábado, domingo, fazendo plantão, o dinheiro cai na conta, o banco já pega o dinheiro. Aí ele pega mais um empréstimo para cobrir aquilo. Aí chegou num ponto que ele não tinha mais como pagar as prestações. Aí ele me procurou. Falou, Paulo, eu estou nessa situação, o que você acha que eu devo fazer? Eu falo, para de pagar o banco. Como assim? Eu vou procurar o melhor consultor financeiro, o mentor, o cara famoso aqui, e você está me dizendo para dar cano no banco? Eu falei, opa, eu não falei isso. Você tem o dinheiro, você vai lá e paga. Se você não tem o dinheiro, você não vai deixar de pagar aluguel, comprar comida, pagar o condomínio para pagar o banco. Você já ajudou muito esse banco. Ah, mas aí vai sujar meu nome. Eu levo na brincadeira, porque se você botar mais pilha na cabeça de uma pessoa dessa, não dá. Então eu tenho lá uma caixa de sabão em pó Omo, onde eu coloquei um adesivo assim, limpa nome numa lavada. Já alivio a história ali. Ele falou, mas você não estava entendendo. Aí meu nome vai para o SPC, mas é a melhor coisa, doutor, que pode te acontecer. O que é SPC? Serviço de Proteção ao Crédito. Eles vão te proteger para você parar de fazer empréstimo e nem te cobram por essa proteção. Ah, mas eu quero ir lá no banco para renegociar. Cara, é débito em conta, tá tudo em dia, não vai conseguir. Ah, mas você vai lá comigo? Eu falei, vou, você me paga meia hora, eu vou lá. Mas já te avisando. Aí ele chega, nós dois no banco, a gerente é minha amiga. A gerente vem, ô doutor, quanto tempo, biscoitinho, água, suco e tal. Ele olha para mim assim com coisa, tá vendo? Ela é minha amiga. Eu falei, não sabe de nada. Ela abre a conta dele lá e falou, não, doutor, pode ficar tranquilo, tá tudo em dia, tá tudo certo aqui, sem problema. Saímos do banco e eu perguntei para ele, o que a gerente falou para você? Ela falou que tá tudo certo, tudo em dia. Não, cara, ela falou a mesma coisa que eu falei. Para de pagar 3, 4 meses, depois você volta aqui para negociar. Que interesse o banco tem de negociar uma conta que tem dia? Ele está perdendo. Aí ele acreditou, parou de pagar. Eu dei apoio moral, psicológico, tudo, para ele receber as cobranças ali, tudo, né? E depois de 3 meses, eu falei, vamos lá negociar agora, mas nós vamos falar com o gerente geral. Resultado dessa história, ele junto comigo ali, conversando com o gerente geral, quer dizer, eu conduzindo a negociação, a dívida dele de 200 e pouco, eu falei, olha, nós estamos aqui hoje para quitar a dívida dele à vista e resolver isso hoje. Nós viemos com vontade de resolver. Aí o gerente olha lá e falou, não, se for para pagar hoje à vista, dá para fazer 80 mil. Eu falei, rapaz, parece que eu estou falando grego, japonês, eu estou falando com você, nós estamos aqui para negociar, nós queremos negociar o negócio, bota lá essa senha sua. Dá para fazer 65 mil. Eu falei, oh meu Deus, nós vamos ficar a tarde toda conversando aqui. Vamos supor que a gente venda um carro e apura 40 mil. Aí o médico fala para mim, ô Paulo, você está lembrado que eu não dirijo, eu não tenho carro, eu só ando de Uber. Eu falei, você prestou atenção que eu não falei que eu vou vender seu carro? Negociação, negociação. É argumentação. Você vai negociando ali. Aí ele falou, não, 40 não dá não, mas eu arredondo para 60. Eu empresto 5 mil meu para ele, 45 para a gente quitar isso. Bota logo aquela senha poderosa sua. Aí ele botou a senha lá e virou a tela do computador para a gente. Aí estava lá em vermelho assim, você chegou no seu limite, 50 mil. Eu falei, agora você entendeu o que nós viemos fazer aqui. Você me faz um favor? Imprime um boleto para ele, isso era dia 4 de dezembro, no ano da pandemia. Imprime um boleto para ele de 50 mil e coloca o vencimento dia 25 de dezembro, Natal,
porque é um presente de Deus, do universo, do gênio da lâmpada para ele. Ele foi lá, imprimiu o boleto, botou o vencimento 30 de dezembro, eu pedi para carimbar, dar o visto e tudo, e saímos com o boleto na mão. Um papel do banco, carimbado pelo gerente, assinado pelo gerente, 50 mil. Na porta do banco, o médico perguntou para mim: ô Paulo, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Eu falei: esse boleto, você vai guardar ele no cofre. Porque há meia hora atrás, você viu que o banco estava cheio, nós somos o primeiro a ser chamado, porque eu peguei uma senha de 80 anos, que é o preferencial da preferencial, e quando a gente entrou, você devia 200. Agora nós estamos saindo daqui com um papel do banco dizendo que a sua dívida é 50. Se até o dia 30 você não conseguir esse dinheiro, nós vamos voltar aqui em janeiro, fevereiro, março, para calcular o juro desse boleto. Aí o que aconteceu? Eu sou muito amigo do gênio da lâmpada, Deus, universo, de vez em quando acontecem uns milagres. Mas o que aconteceu? No final da semana ele foi lá no hospital para fazer o plantão dele. Aí o recurso humano mandou chamar ele. Doutor, nós te chamamos aqui porque a diretoria do hospital não quer mais médico CLT. Nós vamos dar baixa na sua carteira, pagar seus direitos e você vai fazer um CNPJ, continuar prestando serviço para a gente como pessoa jurídica. Fizeram o acerto dele deu 175 mil. Ele pegou 50 mil, pagou o boleto, 5 mil ele acertou umas coisinhas, tem 120 mil aplicado. Ou seja, se a pessoa não procura uma orientação profissional, ele não acha saída, ele faz bobagem. Se ele não tivesse comigo ali e receber 175 mil e a dívida era 200, o que ele ia fazer? Ele ia entregar 175 e ainda ia ficar devendo 25. Essa que é nessa hora que é bom ter um bom consultor financeiro. Isso. E um mentor. Isso. E isso tem, assim, as pessoas têm uma dificuldade de entender isso, a importância, né? E a gente gostaria de saber também, seu Paulo, qual foi o maior risco financeiro da sua vida? Teve algum risco? Risco financeiro? E que você aprendeu com isso? O maior risco foi quando eu montei uma empresa. Eu já tinha uma falência há 40 e tantos anos atrás, numa época que não tinha livro Pai Rico, Pai Pobre, não tinha consultor, não tinha livro Segredo da Mente Milionária. Foi a época que eu mais orei e pedi a Deus para me ajudar. Ali eu prometi para Deus que se eu saísse daquela dificuldade, isso ia ser meu propósito de vida, minha missão. Enquanto eu vivesse, eu ia ajudar pessoas a se organizarem financeiramente. Mas mais tarde eu montei uma empresa. Depois que eu me aposentei, eu montei uma empresa e consegui falir essa empresa. Na verdade, não é a empresa que vai à falência. Quem vai à falência é o empresário. E outra coisa, quando digam para você, sabe a empresa tal, faliu semana passada. Não, não é a empresa que faliu, quem faliu foi o empresário e ela não faliu semana passada. Ela faliu há 2 anos e ele está empurrando com a barriga. Então eu passei essa dificuldade. E por isso, nesse livro, eu conto todos os casos das empresas que eu tive, das dificuldades que eu passei, como que eu montei a empresa, como que eu saí da dificuldade, e mostro para a pessoa que lê o livro, que é o empresário, como que ele pode tirar proveito das minhas facilidades e das minhas dificuldades. E a gente gostaria de saber também o que é inteligência financeira de fato. Inteligência financeira é controlar as emoções, é mudar as crenças. Porque o Prêmio Nobel de Economia diz o nosso uso do dinheiro não é racional, é emocional. E as nossas emoções são comandadas pelas crenças que parafusaram na nossa mente. Então, o que é a inteligência financeira? É limpar toda a sujeira, todas as crenças limitantes, tudo que está te travando e colocar programas de abundância, de prosperidade, de lucro. Tem empresário que não fala em lucro. Eu até fiz uma brincadeira outro dia, parece que tem 3 tipos de empresário no Brasil. Primeiro tipo de empresário,
parece que é uma empresa INSS. Ele só fala de dívida, está tocando dívida, pegando empréstimo e tal. O segundo tipo de empresário que eu converso muito, ele fala da empresa dele, ele fala de tudo e na conversa todinha não surge em nenhum momento a palavra lucro. É faturamento, quero aumentar o faturamento, quero aumentar o número de clientes, quero aumentar as vendas. Faturamento é status, lucro é extrato. Não adianta você faturar muito se não houve lucro. Por exemplo, Black Friday. Você coloca tudo com 50% de desconto. Você faturou horrores. Agora, sobrou dinheiro para você repor aquele estoque? Tem que ser um negócio bem estudado. Então, aí eu chamo essa empresa de uma ONG, uma empresa sem fins lucrativos, porque ele não fala em lucro em momento nenhum. E tem o terceiro tipo, que é só 20% das empresas no Brasil, que conversa e fala e programa e acompanha o lucro. Nas reuniões da empresa tem a palavra lucro, na empresa toda tem lá alguma coisa que remete a lucro. Foi a mudança que foi feita no Banestes. Falar de lucro com naturalidade. Então deve ser isso que muitas pessoas inteligentes às vezes ainda estão pobres. Que a gente vê muitas pessoas assim com potencial muito grande, muito inteligente, mas continua nessas corridas dos ratos. Sim. Não é a inteligência financeira, não é pós-graduação, mestrado, doutorado. Já atendi professora universitária na hora de aposentar, com um salário, eu imagino que hoje em torno de uns 15 mil, e com medo de aposentar porque vai passar fome. Quer dizer, não é o conhecimento técnico e teórico que ajuda a lidar com o dinheiro. Já vi pessoas semi-analfabetas milionárias. E já vi doutores e pós-doutores me procurando com endividamento. O maior sabotador financeiro que tem? São vários, mas o que mais aparece e o que mais acontece é a dificuldade de dizer não. Quando eu ponho a lista de coleção de crenças que tem lá para a pessoa marcar, o que mais aparece, penso nos problemas dos outros antes dos meus, ajudo todo mundo, me prejudico a minha família, estou endividado porque alguém me pediu uma ajuda e eu fiquei com dó e não sei o quê. Esse é um dos maiores que aparece e coloca a pessoa na lona mesmo, porque ele aprendeu que tem que ajudar todo mundo. E isso é uma crença muito forte. E ela vem com uma roupagem muito bonita. Na verdade, o que acontece com a maioria das pessoas que tem essa crença é que lá na infância dele teve alguns momentos, algumas circunstâncias, alguns eventos onde faltou amor, carinho, atenção para aquela criança. E aquela criança tinha aquela expectativa que não foi satisfeita. Aí abre um vazio dentro daquela criança. Pô, mas por quê? Não me ama mais, não me deu atenção. A criança, sem saber, ela cria um vazio dentro dela. Faltou alguma coisa. Faltou afeto, faltou carinho. Depois, um pouco mais velho, já entrando na adolescência, ele fez coisas assim difíceis, inimagináveis. Por exemplo, chega em casa todo feliz e satisfeito com a nota da prova de matemática que ele tirou 10. Pai, mãe, tirei 10 na prova de matemática. O que ele quer? Um reconhecimento, um parabéns. E aí o pai e a mãe falam assim, você não fez mais do que obrigação, você só faz estudar. Então aquele vazio aumenta. E quando a gente se torna adulto, muitos têm um vazio enorme dentro, não sabe que tem esse vazio, não sabe como preencher. Alguns preenchem com compra compulsiva, outros preenchem com bebida, outros preenchem com droga, outros preenchem com sexo compulsivo, outros preenchem com jogo.
e outros preenchem ajudando todo mundo para receber aquele afeto e aquele reconhecimento que ele não teve na infância. Nossa, você é uma pessoa muito linda, muito maravilhosa, obrigado. Quando acontece de a pessoa agradecer. Porque na maioria das vezes a pessoa ajuda e chega lá, eu não ajudei, nem me agradeceu. Quando eu precisei dele, virou as costas para mim. Porque ele está comprando afeto e comprando reconhecimento. Então, isso é fácil de resolver na mentoria. A pessoa sai com uma outra mentalidade, com uma outra cabeça, começa a falar não sem culpa, e todo aquele dinheiro que estava fluindo pelos buracos, pelo ralo, começa a formar uma reserva financeira. E sobre reserva financeira eu tenho uma observação importante. A maioria dos consultores fala assim, você tem que ter uma reserva de emergência. O tem que ter já é uma imposição. Né? Eu tenho que pagar o imposto de renda, eu quero? Não sei. Para onde está indo meu dinheiro? E reserva financeira de emergência, a nossa mente é burra. Você manda para sua mente o seguinte, eu estou juntando um dinheiro aqui para montar uma reserva de emergência. Quando você quer comprar um carro, você fala assim, olha, eu estou juntando esse dinheiro porque eu quero um carro da marca tal, da cor tal, do modelo tal e tal. Daí sua mente te mostra esse carro toda hora na rua. Ó, o carro que eu estou querendo, olha lá o carro. E quando você manda um recado para sua mente, que você está juntando um dinheiro para uma emergência, o que a sua mente vai fazer para você? Vai arrumar uma emergência. O simples fato de você mudar o nome da sua reserva, reserva financeira para minha liberdade, reserva financeira para minha independência, reserva financeira para minha aposentadoria, já muda tudo. Eu fiz vários cursos de terapia, de programação neurolinguística, de outras terapias, e a nossa mente ela é programável. O que é programação neurolinguística? Programação todo mundo sabe o que é. Neuro, programar o nosso cérebro, linguisticamente, com frases que a gente manda para a nossa mente. Colocar, no caso, as informações certas. Né? Informações corretas. E a mente obedece cegamente aquilo. A gente gostaria de saber também, guardar dinheiro resolve? É importante você ter reserva. Isso é importante. Porque pode ser uma reserva de oportunidade. Por exemplo, eu sempre tenho alguma reserva. Dinheiro parado, mas uma oportunidade, como você disse. Né? Ele está rendendo, ele está investido, né, um investimento. Mas quantas vezes já me apareceu uma oportunidade, por exemplo, de trocar o carro? E uma pessoa, eu não costumo comprar carro zero. Eu costumo comprar carro pouco rodado, de boa procedência, com menos de 1 ano de uso. Tem muito por aí. A pessoa compra no impulso, se aperta e fica doida para desfazer daquilo. Então o que eu faço? Eu tenho uma reserva para aproveitar essa oportunidade, para depois vender o meu carro, porque eu já resolvi o problema da pessoa e já estou com um carro seminovo. O carro seminovo é interessante pelo seguinte, porque se é um carro, por exemplo, de 100 mil reais, zero, não precisa nem dele sair da concessionária. A hora que o documento está no seu nome, ele já não vale 100 mais, ele já é um carro usado, ele já vale 90. E quando você vai pegar esse carro, você gasta mais 5, 6, 8, 10 mil para colocar o tapete, o alarme, o guincho, o reboque, o não sei o que e tal. Então você comprou um carro de 100 que já está valendo menos de 85 e na hora que você for vender já está valendo menos. Então isso é inteligência financeira. E investir hoje sem ter uma mente preparada, como você disse, uma pessoa que não passou para sua consultoria, sua mentoria ainda, e investe de qualquer jeito, é perigoso? É suicídio. Suicídio. Porque ele tem programações na mente dele que ele vai tomar decisões erradas, vai perder dinheiro. Um investimento, quando as pessoas me perguntam, eu estou com dinheiro para investir, tem que fazer no mínimo 5 perguntas. Qual é a sua idade? Se for uma pessoa nova, o investimento pode ser mais ousado, mais a longo prazo.
Se for um cara de 80 e poucos anos como eu não posso correr risco. Qual é a sua idade? Quanto de dinheiro você tem para investir? É um valor de uma vez só ou você vai investir todo mês? Esse dinheiro pode ficar lá investido por quanto tempo? Ah, não, é um dinheiro que eu estou juntando para comprar um negócio daqui 2 anos. É um investimento. Não, eu preciso desse dinheiro a qualquer momento. É outro investimento. E qual é o seu pensamento, o seu suporte de risco? Você é um cara conservador, moderado ou avançado? Você topa investir e perder quanto? Se for o caso de investir num investimento de risco. Então, se a pessoa é uma pessoa conservadora, o tipo de investimento, a carteira de investimento dele é uma. Se for um moderado, ele topa alguma perda e tal, a carteira dele de investimento é outra. Se for um cara novo e ousado, ele pode investir em ações, em fundos, em outras coisas. Na sua mentoria auxilia também essa questão de investir em Não mais. Não. Depois do governo, o último governo nosso aí, que de manhã alguém fala uma coisa e a bolsa sobe, de tarde falou outra coisa, a bolsa despenca, eu não mexo mais, não oriento mais assim em que investir. Para isso eu tenho um parceiro, cara que eu confio e que eu indico os meus clientes para fazer a carteira de investimento com ele. Mas ele vai com a mente preparada, já vai com todas essas informações. Tem algum hábito específico, Paulo, que muda financeiramente a pessoa? Muda tudo. Só mudando hábitos, atitudes, comportamentos, crenças, jeito de pensar. Sem mudar a mentalidade, você não consegue mudar um hábito se não for de dentro para fora. Eu falar para você, se você acordar todo dia às 4h30 da manhã, você vai ficar rico. Você não vai fazer. Você vai fazer um dia, 2, depois não aconteceu nada, não vai fazer, porque a sua mente não está preparada, não tem permissão para você ter mais do que você tem. Tem algum erro que os empresários cometem muito financeiramente? Muito. Misturar dinheiro da empresa com o CPF com o CNPJ. Esse é o pior erro. E o que ele leva esse erro? Perde o controle das contas pessoais e perde o controle das contas da empresa. E tem uma saída para eles? Tem. Ele vai fazer durante um mês quanto ele precisa para manter o custo pessoal dele. Ah, mas eu não vou fazer planilha, esse negócio é chato. Agora tem um aplicativo pelo WhatsApp, onde é coisa muito simples. A pessoa entra lá, cadastra, tem um número de telefone lá que é o aplicativo dele, ele bota um nome lá, controle financeiro, é aquele aplicativo ali no WhatsApp. Então ele saiu, acabou de abastecer o carro, como eu fiz agora, coloquei R$150 de gasolina. O carro está abastecendo e eu já estou com o aplicativo aberto. Aí eu falo, R$150 abastecimento do meu carro. O aplicativo já entende lá. Eu saí do supermercado, no caixa ali, estou pagando. Supermercado, R$222. Eu saí da farmácia, eu abro o aplicativo no caixa. Farmácia, R$53. No final de 30 dias, esse aplicativo me manda todo o relatório com gráfico, com tudo, em que eu gastei o dinheiro e tudo. É um negócio mais simples que eu já vi até hoje. Não é anotação, não é planilha, não é nada. É WhatsApp. 1 segundo você precisa para isso. E hoje as coisas estão tão fáceis, né, para você ter um controle ali financeiro. A tecnologia veio para isso, né? Isso. Para facilitar. Né? Aí no final do mês ele chegou à conclusão que ele pode analisar aquilo, o que é desperdício, o que é supérfluo, o que ele pode organizar ali, e ele chega à conclusão que o custo de vida dele de 30 dias é tanto. Então o que ele vai fazer na empresa? Ele vai botar uma meta lá de lucro, de tanto, de retirada mensal, de tanto, que é essa retirada que vai pagar as despesas pessoais dele.
aí ele não mistura. Porque agora, com a nova lei, se você misturar o Pix, passou um Pix da pessoa física para pessoa jurídica para pessoa física, É problema. a Receita sabe. Tem algum trauma que o dinheiro traz, às vezes, para a pessoa? Ah, muito. Você chega ao ponto de, por exemplo, no atendimento meu lá no banco, na época, 2.000 e tantos funcionários tinham lá, está tudo escrito nesse livro. Eu escrevi toda a história da recuperação do banco nesse livro. Eu tinha todas as informações, tem depoimento no final aqui de funcionários, mas no 9 meses que eu passei lá, pelo menos 3 gerentes confessaram para mim que já tinham tentado suicídio. Porque o cara é bancário, ele não pode ser negativado, ele vai ser mandado embora. Então ele vai arrumando mais dinheiro para ir tampando aquele negócio, achando que ele está conseguindo enganar, ele está se auto-engano. Então, já trauma de endividamento aí já chegou a isso. A pessoa Aí vira uma bola de neve ali. perder a vida. Não, que os gerentes não podem ser endividados, não pode ter nome no SPC. Em banco parece que tem. Eu trabalhei 7 anos na Caixa Econômica. Pelo menos quando eu trabalhei lá, era uma regra que tinha que. Era uma coisa que ficava claro pra gente lá. É possível gostar de dinheiro sem ser ambicioso, ganancioso, na verdade. Não, a ambição é importante. A ambição é querer melhorar de vida, é querer uma qualidade de vida melhor para você, para sua família. Isso é ambicionar, é melhorar. Ganância é aqueles caras que vendem a mãe e alguns ainda entregam, né? Como é que um cara pode ter 10 malas de dinheiro com 50 milhões de dólares? Quando que ele vai gastar isso? É um exemplo de ganância. É um absurdo. Mas é possível, não digo amor ao dinheiro, mas o que o dinheiro pode proporcionar para você. Por exemplo, pessoas falam, dinheiro é pecado, dinheiro é ruim, dinheiro não traz felicidade e tal. Aí você transforma essa crença, dinheiro é bom e traz qualidade de vida para mim e para minha família. Então o que eu quero? Não é o dinheiro, eu quero a qualidade de vida, uma vida melhor, mais tranquila, um sono tranquilo para mim e para minha família. E isso está relacionado com o ganho da pessoa. Tem alguma emoção, Paulo, que interfere mais nas pessoas na hora de tomar alguma decisão financeiramente? Essa que eu já falei aqui, aquele vazio. Aquele vazio. A pessoa sente uma falta, né, que ele precisa preencher. Então, esse vazio, ele faz a pessoa fazer compra compulsiva, negócio errado e tudo. Atrapalha mais a pessoa. É o medo ou é a escassez? São dois a dificuldade de pedir ajuda. O ser humano tem uma dificuldade normal de pedir ajuda, de um modo geral. Se esse ser humano for brasileiro, essa dificuldade é maior. E se o ser humano for brasileiro e homem, aí só Jesus na causa. Porque o brasileiro, o homem, ele foi criado machista latino-americano. Ele sabe tudo, ele resolve tudo. Ele não precisa de ajuda para nada. As mulheres hoje eu percebo que elas estão muito mais abertas, procurando ajuda, procurando melhoria, empreendedoras, tá uma coisa fantástica. Adoro quando vem uma cliente mulher, porque ela se joga, ela abre a vida dela ali financeira, né? O homem já fica ali meio, eu tenho que fazer várias abordagens para a pessoa ir se soltando aos poucos. Você falou, faz todo sentido, a gente até observa, as mulheres frequentemente elas fazem mentoria, fazem consultoria assim, constantemente, sempre está unida, até a gente vê em alguns eventos de network, sempre as mulheres estão ali, está crescendo muito esse movimento. E os homens, eles têm que entender também que vamos fazer essas consultorias também, que um mentor, ele serve para quê? Para nos abençoar de alguma forma, aprender o que a gente ainda não sabe.
né? E quando a gente coloca em uma situação que a gente somos aprendiz, é que aí que a gente vai crescer constantemente, né? Mente inteligente, negócio próspero. Quando a sua mente se torna inteligente, automaticamente seu negócio prospera. Porque você já viu crenças coletivas aí, paradigmas, que a empresa é a cara do dono, a empresa é o jeito do dono. Então, quando eu era consultor, eu entrava numa empresa, fazia um diagnóstico, organizava a empresa, só que 3 meses depois a empresa já estava igual era antes, porque não mudou o dono. Então, hoje, eu não atendo problemas de empresa sem antes tratar a mentalidade, mudar a mentalidade do empresário. Quando muda a mentalidade, o jeito de pensar, o comportamento, o jeito de agir do empresário, fica muito fácil de organizar a empresa, porque ele já está enxergando com outros olhos, ele já passou por todo um conhecimento ali. E você falou de mentor, muita gente fica questionando o que é uma mentoria, o que é um mentor. Mentor é alguém com uma idade maior, 84 anos, já fez de tudo na vida, praticamente de tudo, até saltar de paraquedas, já montou empresa, já faliu, já quebrou, já reconstruiu, já aprendeu, já fez curso. E quando você quer chegar em algum lugar, procura alguém que já chegou lá, que ele te mostra o caminho. Tem algum pilar que mais transforma os seus mentorados, Paulo? É a formatação do HD mental, é a troca das crenças. Eu comparo isso com formatar um computador. Você compra um computador novo na loja, está feliz, está trabalhando e tal, mas vai entrando vírus, vai contaminando o computador, vai contaminando os programas, e chega num ponto que o seu computador fica lento, travando e tal, te passando raiva. Aí chega num ponto que você fica Ctrl, Alt, Del, liga, desliga, reinicia, não, tem que chamar um técnico para formatar. O técnico leva seu computador, pede lá uns 3, 4 dias de prazo, ele vai examinar, vai identificar os programas que estão travando, vai pegar todas as suas informações, separar, passar antivírus, deleta os programas que estão travando, formata o seu computador, volta com as suas informações e te entrega o computador como novo. É isso que eu faço na minha mentoria. Mudo, reprograma a mente. Quem não deveria entrar na sua mentoria hoje? Quem não é meu cliente. Quem quer ficar milionário em pouco tempo, quem está procurando receita rápida, quem não aplica aquilo que aprende, quem não aceita ajuda, esse não é meu cliente. O cliente ideal, empresários, profissionais liberais, médicos, advogados, já ajudei vários, mas chegam lá com vontade de crescer, com vontade de destravar. E outra coisa, eu sempre ofereço, oriento que a pessoa venha, se é casado, venha o casal. Se é uma mentoria para o empresário, que venha os sócios. Aí nós vamos nivelar o jeito de pensar e vão acabar as brigas, as discussões e tal. 52% das brigas familiares, isso é pesquisa, tem como fundo financeiro. E não é à toa que 52% das separações e dos divórcios são por causa de briga financeira. São Paulo, dá para prosperar sem propósito? Tem que ter um porquê, tem que ter uma motivação, um motivo para a pessoa entrar em ação, para prosperar. Aquela pessoa que está acomodada, não, aqui está ruim, mas está bom e tal, não vai sair do lugar. Se não tiver um motivo, um propósito, uma mudança, eu quero melhorar o lugar que eu trabalho, eu quero sair desse emprego, eu mereço coisa melhor, eu quero mudar desse ambiente que eu frequento, eu quero mudar dessa casa que já não me serve mais para uma outra casa. Então tem sempre, é a primeira pergunta que eu faço, você está aqui por quê? Para quê? O que te motiva? O método MIMP, ele funciona para qualquer pessoa? Qualquer pessoa que queira ajuda, que queira prosperar, que esteja em algum desafio financeiro e que é muito caro você ficar meses
num desafio financeiro. E é muito barato você sair desse desafio em 15 dias, em um mês. E o que diferencia o método MIMP de outros, por exemplo? Eu não conheço outros métodos que trabalham mentalidade. A maioria dos consultores que eu conheço são aquele tipo que vai te dizer: você tem que economizar, você tem que cortar a pizza de domingo. Às vezes eu brinco com isso. Numa palestra, por exemplo, na empresa, né? Quando eu fico na porta ali recebendo os funcionários, fui contratado para fazer uma palestra ali. O que você acha que o palestrante vai falar aqui hoje? Vai falar que eu tenho que economizar, que eu tenho que cortar gasto e tal. Aí eu já começo a palestra assim: você tem que cortar a pizza de domingo, porque não dá para comer ela inteira, tá? Você se organize, compra a pizza e come junto com a família, mas ao final da minha palestra aqui você vai saber como juntar o dinheiro sem dificuldade para você ter essa pizza de domingo. Falando sobre coragem, a gente sabe que você pulou de paraquedas aos 82 anos, como você disse, mas a gente gostaria de saber também o que te motivou a pular de paraquedas, porque tem muitas pessoas que morrem de medo. Não, eu não me lembro de ter medo de alguma coisa na vida. Eu já andei de parapente, ultraleve, já fui fazer um passeio no Caribe de submarino, conheci o fundo do mar, um submarino. Então, eu gosto de me desafiar e gosto de conhecer coisas. Tem uma novidade, eu vou lá ver, e é lógico que é um risco calculado, né? Por exemplo, eu fui pular de paraquedas. Eu quero saber se o avião fez a revisão, eu quero saber se o brevet do piloto lá, se a carteira do piloto está em dia, se o paraquedista tem a licença. O cara que dobra o paraquedas, ele dobra aquilo há quanto tempo que ele dobra? Mais de 20 anos que ele só faz aquilo. Então, pode dar ruim, mas pelo menos é um risco calculado. E qual é o erro que todo empreendedor precisa correr? Qual é o risco? Tem algum risco que o empreendedor pode correr? Empreendedor só corre risco, cara. O risco de não vender, o risco de não receber, o risco da Receita Federal baixar lá e encontrar alguma coisa. Porque no Brasil, você não tem 100% de certeza que você está certo. Não tem. É uma pessoa física que está te fiscalizando. Você não sabe o que tem na cabeça daquela pessoa. Se ele foi para encontrar alguma falha, ele vai encontrar uma falha ou vai inventar uma falha. Então é sempre um risco. Empreender no Brasil é um risco. Agora, pode ser um risco calculado. Se você tem um mentor do seu lado ali, que já passou por muitas dificuldades, já resolveu muitas, né? Aí você está acompanhado, você corre menos risco de errar. Porque os erros que eu já cometi, você não precisa repetir eles, né? Isso é verdade. E tem alguma coisa que te desafia até hoje, Paulo? Desafio? Eu sempre estou buscando desafios, né? O desafio agora é dobrar o faturamento lá, né? Nesse ano eu quero dobrar o número de pessoas que eu atendi no ano passado. Porque o meu propósito é chegar, não é chegar a R$1 milhão, é chegar a 1 milhão de pessoas mudadas. Eu mudei 1 milhão de pessoas. Isso é um propósito. E como eu acho que eu ainda vou viver uns 30 anos, eu acho que dá para conseguir isso. Vai viver muitos anos ainda. Eu cuido muito da saúde. Maior qualidade, maior princípio meu, maior propósito é cuidar da saúde. Porque isso tem que estar em primeiro lugar. Porque a hora que o coração para, não adianta casa bonita, carro importado, viagem, é cemitério. Verdade. Então, eu entendi isso na metade da minha existência. Com 40 anos eu passei um mal-estar, assim, um negócio absurdo. Eu comia mal, eu dormia mal, eu era um cara estressado, workaholic, trabalhava demais e tal. E aí me deu aquele bode, aquele mal-estar e tal. Eu fui no médico, falei disso, o médico pediu uns exames, eu fiz os exames, levei, ele olhou,
Ô, Paulo, aqui pelos exames está tudo dentro dos parâmetros. Eu falei, esse médico é ruim, o laboratório errou. Eu fui no outro médico, ele pediu os outros exames, eu fui no outro laboratório, ele falou a mesma coisa. Aí eu descobri, há 44 anos atrás, eu descobri uma clínica de japonês diagnóstico em São Paulo. Na época eles tinham os equipamentos mais modernos e eu fui para lá. Eu passei 2 dias dentro dessa clínica. Né? Tipo, eu estava hospedado na casa do meu irmão, ele me deixava lá de manhã e pegava à tarde. Ó, vou fazer exame disso. E eu ficava num kimono lá, lendo, vendo alguma coisa e tal. Ó, Paulo, entra aqui, exame. Então me escanearam da cabeça aos pés. E aí saiu um monte de exame. Né? Com esses exames você vai conversar com um médico japonês. A primeira pergunta dele, não entendi o que você está fazendo aqui. Por quê, doutor? Porque você viu que todos os funcionários são orientais e todos os clientes são orientais. O brasileiro não cuida da saúde preventivamente. E eu estou vendo um brasileiro procurando cuidar preventivamente. Eu falei, legal. Ele olhou os exames, ele falou, não tem nada assim que me chame a atenção. Me conta a sua vida, com detalhe. Você acordou agora. Eu falei, não, levanta, vou no banheiro, tomar café. Não, calma, calma. Você acordou, abriu o olho. O que você faz em seguida? Eu quero minuto por minuto, detalhe. Ele falou, está tudo errado. Você vai fazer isso, 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 isso. Alimentação sua, eu vou te dar 3 palavras. Quantidade, qualidade e horário. Se você comer a quantidade certa, a qualidade boa e no horário certo, você vai resolver isso em 15 dias. Esse problema seu. Eu comia qualidade ruim, quantidade errada e horário errado. Passava muito tempo sem comer, depois comia um prato de uma montanha. Né? Com isso, ali, eu tomei a decisão de mudar minha vida. Quando a decisão vem de dentro, o resultado foi rápido. Dormindo melhor, acordo tranquilo, abro o olho, 3, 4, 5 minutos ali respirando, fazendo um agradecimento a Deus, porque Ele me deu mais um dia, muita gente morreu essa noite. Depois levanto com calma, faço alongamento, vou no banheiro, faço as coisas. O café da manhã tem que ter isso, isso, isso e isso. Na metade da manhã, um lanche, uma fruta, alguma coisa assim. Na hora do almoço, alimentação saudável, legumes, verduras e tal, carboidrato, tudo certinho. Na metade da tarde, um outro lanche, uma fruta. À noite, uma coisa leve, um caldo, uma sopa, uma coisa leve. E por isso, eu não tomo remédio nenhum, não sinto nada, faço academia. Eu tenho pavor. Tentei 3 vezes e não consegui. Mas tive a bênção do meu neto vir morar comigo. Ele já mora comigo há algum tempo. E ele, lá com seus 15 anos, ele já está fazendo 20, ele estava morando comigo e eu levava ele no colégio de manhã. Só que ele passou um trauma no elevador e ele tem medo de elevador. Então ele só usa escada. Ele descia 10 andares de escada e eu descia de elevador e ficava na garagem esperando ele. Uma semana. Na semana seguinte eu falei, eu vou descer de escada. Vamos ver o que acontece. Fiz um alongamento ali e tal, aquecimento. E desci os 10 andares de escada, mas de boa mesmo. Aí eu passei a usar a escada para descer. 1 mês descendo de escada, subindo de elevador. Depois de 1 mês, ele desce do carro e vai subir a escada. Eu falei, eu vou ver quanto que eu aguento subir. Então, na primeira semana, eu controlando o meu limite, eu consegui subir 3 andares sem botar o coração para fora. Eu falei, não vou exagerar. 3 andares, peguei o elevador. Passei 1 mês subindo 3 andares. No segundo mês, eu já estava subindo 4 andares. Hoje eu subo 10 andares. E é um exercício que me faz bem, que não custa nada.
E a academia tem uma história interessante. O médico falou, você tem que fazer musculação, academia e tal. Bom, 2 falaram, 3 falaram. Eu falei, vou lá na academia. Tem uma academia de frente no meu, onde eu moro. Aí você vai na academia, primeira aula grátis. Aí eles colocam uma personal trainer, organizadinha, arrumadinha, para te acompanhar ali tudo, 1h30 do seu lado, mostrando tudo, beleza. Depois dessa demonstração, ela leva a gente na secretaria. Aí, ó, custa tanto por mês, se o senhor quiser fazer por ano, é tanto, tem um desconto. Eu falei, não tem por dia ou por hora? Não, o mínimo aqui é por mês. Eu falei, então tá. Aí no dia seguinte, você vai lá, já não é aquela personal, já é um cara. E o cara fala para você, ó, faz isso, faz isso, faz isso. E aí chegou uma cliente bonitinha lá, ele já te deixa sozinho e vai atender lá. Aí você fica abandonado ali. Abandonado. Aí eu brinquei lá na secretaria da academia, né? Eu falei, isso aqui é igual aquela história do cara, morreu, chegou no céu, São Pedro falou para ele, olha, a regra agora é o seguinte, você vai passar um dia aqui no céu, vai ver como funciona tudo, depois você vai passar um dia lá no inferno para ver como que é lá, depois você volta aqui para você decidir, porque aí é vida eterna. Então eu estou te dando condição de você escolher com tranquilidade. Tá bom. Primeiro dia no céu, tudo branco, tudo zen, tudo meditação, tudo tranquilo. Segundo dia ele foi lá no inferno. A hora que ele chegou no inferno, tinha uma mulherada, festa, bebida, balada. Ele falou, não, é aqui, meu negócio é aqui. Voltou lá no São Pedro e falou, não, meu negócio é lá embaixo. Você pensou bem, você vai assinar um contrato aqui. Não, tranquilo, é lá. A hora que ele desceu de novo, tinha capeta, fogo, espeto. Ele falou, não, mas ontem eu estava aqui, era um negócio... Não, ontem nós estávamos em campanha para adquirir novos alunos. Essa é nova, eu nunca vi não. Olha que o cara se ferrou. Uma frase que define hoje você, ou até mesmo uma palavra. Cara, palavra, uma palavra propósito, coragem, missão. Eu faço o que eu gosto do que eu faço. Eu acho que o que me define é isso aí. Dinheiro ou liberdade? O dinheiro traz liberdade. Guardar ou investir? Só pode escolher um. Sempre investir. Por que investir? Guardar no colchão, o dinheiro perde o valor com a inflação. Investir. Investir Tesouro Selic. Acompanha a inflação. Se você não sabe nada a respeito de investimento, abre uma conta no Tesouro, é gratuita, abre uma conta numa corretora, começa a juntar o seu dinheiro lá, Tesouro Selic. No mínimo, você está ganhando da inflação, porque é a Selic mais um tanto lá. Medo ou fé? Fé. E fé é um negócio interessante, porque antes a minha definição de fé era acreditar que eu vou conseguir alguma coisa. Depois eu aprendi que fé é você já ver que você já tem aquela coisa. É tipo, você vai andando e de repente acabou aqui, Deus bota o chão. É como aquele ditado popular, quando você quer muito alguma coisa, você está alinhado com aquilo, você está organizado, você está em ação, o universo conspira a seu favor. Planejamento ou ação? Se só pode uma coisa, eu acho que ação sem planejamento não funciona, não. Então, é o planejar e executar. Riqueza rápida ou consistência? Consistência. Por que consistência? Consistência é quando você está sabendo aonde você está caminhando. Queda rápida é isso que você falou, a primeira coisa, né? É a pessoa que toma a decisão pela emoção e aí cai no buraco. Trabalhar muito ou pensar melhor? Pensar melhor. Trabalhar com inteligência. Dívida boa existe? Existe.
que existe? Porque existe a dívida ruim. Você fazer festa de aniversário, convidar um monte de gente, gastar uma boa grana e no final vai todo mundo reclamar que estava uma porcaria. Sucesso sozinho ou em família? Ah, sucesso em família, com certeza. Família é base. E funciona, seu Paulo? Funciona o sucesso em família? A família é base de tudo, né? O que a gente vê de família desestruturada, eu, em 54 anos de casado, eu não digo que é tudo uma maravilha, é um dia de cada vez. Já teve aqueles pensamentos de não dá mais, vou dar um tempo e tal, mas aí você começa a olhar as pessoas que abandonaram a família, que saíram, a pessoa estagnou. Família dá uma base, no meu modo de pensar, para mim é fundamental. Conforto ou crescimento? Eu acho que crescimento. Quando você fala conforto, me remete àquela zona de conforto que é a zona do medo. Aqui tá bom, mas tá ruim. Crescimento. Segurança ou ousadia? Ousadia. Por que ousadia, Paulo? Porque a segurança te bota na zona de conforto. Aquele negócio que a geração antiga falava. Estudar, fazer um concurso, porque vai ter estabilidade e segurança. Isso não existe mais. E, Paulo, a gente gostaria que você desse um conselho sobre as pessoas que estão endividadas hoje. Fale para elas que existe uma luz ainda no fim do túnel, que muitos estão desesperados nesse momento, empresários, médicos, advogados, e querem sair desse endividamento. Fala para elas que estão assistindo aí. Interessante que você falou, existe uma luz no fim do túnel. Então já chegou cliente no meu escritório, tipo o seguinte: Paulo, não estou vendo luz no fim do túnel. Eu falei, cara, você está bem demais, já chegou cliente aqui que não está vendo nem o túnel. E outra coisa, eu trabalhei na ferrovia. Uma luz no fim do túnel, você toma cuidado e fica esperto, porque pode ser o farol do trem e te atropelar. Que legado você quer deixar para as pessoas aqui na Terra, Paulo? O legado que eu quero deixar para as pessoas, e todos que já me procuraram nesses quase 30 anos, é dormir tranquilo. O problema, o desafio financeiro atrapalha seu relacionamento, atrapalha sua saúde, atrapalha seu sono, atrapalha tudo. Eu acho que paz, tranquilidade, dormir tranquilo. E como você quer ser lembrado? Com o cara que ajudou mais de 1 milhão de pessoas a se organizarem financeiramente e dormirem tranquilo. E o que significa vencer para você? O que significa? Vencer. Investir? Vencer. Vencer. O que significa vencer é você ter um propósito e conseguir alcançar aquele propósito. Tudo isso tem jeito. Tem alguém que ainda inspira você hoje? Eu já tive pessoas que me inspiraram, depois vão surgindo novas pessoas. Eu fiz um curso com o autor do livro Segredos da Mente Milionária, onde ele fala exatamente dessa mentalidade. O T. Harv Eker é uma pessoa que me inspira. Por que ele te inspira tanto assim? Porque ele trabalha exatamente nesse segmento que eu escolhi. Mudar a mentalidade. Tem alguma pergunta que ninguém nunca fez para você, mas deveria fazer? Tem alguma pergunta? Uma pergunta? A maior parte das pessoas que perguntam, ou pelo menos deveriam perguntar: o meu desafio financeiro tem jeito? Tem. Até hoje, eu não conheço da saúde física. Muitas pessoas morrem. Mas de saúde financeira, eu conheço bastante e não conheço ninguém que morreu por causa da saúde financeira. Tudo tem jeito. Dinheiro, para você, Paulo Costa, é meio ou é fim? É meio. Meio? Dinheiro é um meio de eu conseguir trabalhar melhor, cumprir minha missão.
Prosperidade para você começa onde? Prosperidade começa na mente, na decisão. Eu quero ser próspero. Tem dois jeitos, duas coisas que motivam as pessoas. Uma delas é sair da dor, a outra motivação é ir em direção ao prazer. A maior parte das pessoas tem a motivação de sair da dor. Aqui não dá mais, está doendo muito. Então a motivação para sair da dor, ela é maior. A gente gostaria de saber também o que é sucesso nos seus olhos. O que é sucesso? É você estar com um propósito de vida, trabalhando no seu propósito, vendo o resultado disso, vendo ao final de uma mentoria um depoimento da pessoa. Cara, a melhor coisa que eu fiz na vida foi a melhor mentoria. Já participei de outras coisas, já contratei outras coisas que não deram resultado, mas eu vejo que você se joga, você dá a mão a gente e leva aonde a gente quer. Isso para mim é legal. Vendo tanto tempo, seu Paulo, que você está desenvolvendo, ajudando dezenas, centenas de pessoas, o que você vê hoje que é muito gratificante que você está vivendo hoje? O que eu estou vivendo hoje é quando a pessoa me procura lá, cara, você foi indicado por um cliente seu que eu conhecia antes da sua mentoria, e eu batendo papo com ele, ele fala, vai lá e procura o Paulo, cara, a sua solução está lá. Isso para mim é bem gratificante. E você mudaria alguma coisa que você viveu lá atrás? Ou tudo isso fez parte do processo, do que o Paulo Costa é hoje? Não, tem coisas que eu mudaria. Por exemplo, com o conhecimento que eu tinha na época, né, a decisão que eu tomei, hoje eu acredito que foi a melhor. Mas por algum tempo eu me sentia assim, frustrado, culpado. Culpa é quando você analisa com o conhecimento que você tem hoje, uma decisão que você tomou há 10, 20, 30 anos atrás. Você tomou a melhor decisão lá com o conhecimento que você tinha dentro daquela circunstância. Então, eu eliminei qualquer sentimento de culpa da minha vida. Mas uma coisa que às vezes vem na minha mente é que eu não devia ter vendido o hotel que eu construí, que eu montei. 40 apartamentos, piscina, jardim, salão de eventos, restaurante, num hotel maravilhoso, aquecimento solar no chuveiro, há 30 e tantos anos atrás. E chegou num momento que eu me aposentei, resolvi vir morar na praia e falei, não, aí a melhor coisa é vender o hotel. Vendi bem, mudei para a praia, mas hoje, se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria alugado, arrendado e não vendido. Porque aquele dinheiro que eu apurei com a venda, hoje o hotel vale mais do que isso. A gente gostaria também que você completasse uma frase. Uma mente inteligente é? Uma mente inteligente a respeito de dinheiro é uma mente que não toma decisões por impulso. Você tem algum conselho que se daria hoje para as pessoas que estão assistindo, que estão vivendo momentos delicados financeiramente, e aquela coisa que você até falou sobre existe uma luz, né? E tudo tem alguma resposta por trás, né? Você tem um nível de experiência muito grande sobre isso, e gostaria que você falasse para as pessoas sobre essa luz, né? Que muitas vezes pessoas estão enfrentando com sérias crises hoje financeiramente, né? Mas tudo começa, como você falou, pela mente, né? Pela mente. Se mudar a mente, consegue mudar vamos supor, a sua conta bancária, não é isso? Fala para as pessoas sobre isso. Bom, o que eu posso acrescentar aqui é que você, para sair de um desafio financeiro, a primeira coisa é tomar uma decisão.
Ninguém, por melhor que seja, pode ajudar você se você não quer. Não adianta. Depois, 2 exercícios que você pode começar fazendo agora. Roda o filme da sua vida aí e volta lá na sua infância. O ambiente que você foi criado. Pega um caderno, uma folha de papel e começa a escrever, descrever aquele ambiente. As pessoas que te criaram, pai, mãe, tia, avó, padrasto, eles eram pessoas poupadoras ou investidoras? Que frases sobre dinheiro você ouviu muito lá? Anota. E na frente de cada frase, que é uma mentira, né? Por exemplo, dinheiro é sujo, você ouviu muito isso. Escreve todas as frases que você ouviu. E na frente dessa frase você escreve uma verdade incontestável. Dinheiro não é sujo, dinheiro é bom e traz qualidade de vida para mim e para minha família. E ali você já começa a ver que tem uma mudança que é possível. Segundo exercício, você sempre participa aí do churrasco da família ou do evento da empresa, muita gente. Aí chega uma pessoa e fala para você, cara, eu te admiro muito, você é um cara inteligente, você é um cara criativo. Anota todas as qualidades que as pessoas falam que você tem e que valorizam. Porque isso, quando tiver uma lista de qualidades aí, isso vai te tirar da situação de vítima para a situação de vitorioso. Cara, eu sou isso tudo, as pessoas enxergam em mim isso, eu sou inteligente, eu sou criativo, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso vai te ajudar a dar o primeiro passo no rumo da sua prosperidade. Paulo, como que as pessoas podem adquirir o seu livro hoje? Fala também seu Instagram. O meu livro, Dinheirofobia. Dinheirofobia. Deixa eu mostrar para as pessoas. Olha aqui, ó. Paulo Costa, Dinheirofobia. Tá aqui o livro dele, um livro extraordinário para vocês melhorarem a vida financeira. E como a gente pode conseguir esse livro extraordinário? No meu Instagram, Paulo Costa Finanças. E eu até brinco, às vezes, numa palestra, num evento, né? Paulo Costa Finanças. Não esquece nunca mais. Entra lá no meu Instagram, manda uma mensagem, manda seu nome completo, endereço completo, que eu te mando o Pix, eu coloco no correio. Frete grátis. Olha, para vocês verem, não percam. E vai autografado. Já vai autografado, olha, personalizado. E olha, extraordinário. São 2 exemplares, é isso? Tem esse aqui é a história da recuperação do banco. Esse é o mais novo, né? Esse é o mais novo. Esse é o mais novo. E esse aqui também tem lá disponível? Tenho disponível. Tem esse aqui disponível Quem também, tiver curiosidade de saber a transformação do Banestes, está escrito aí. Tá vendo aqui, ó? É o nome do livro, Transformando Dificuldades em Oportunidades Lucrativas. Então tá aí, ó, os 2 livros. Acessa a gente vamos colocar as informações aqui no vídeo também, do arroba do Paulo Costa, para vocês poderem procurar ele pelo Instagram. E olha, foi extraordinário. E se você quiser ter prosperidade, procure alguém que já chegou lá, que ele te mostra o caminho. Com certeza você vai decolar. Para de nadar nessa poça d'água, que eu vou te mostrar um oceano de possibilidades do seu lado. Hoje teve muitos insights aqui e já está chegando ao fim de mais um Papo Milionário e recebemos essa presença extraordinária do Paulo Costa, inteligência financeira. Não deixe de curtir, não deixe de comentar e também segue a página lá do Paulo Costa. Arroba Paulo Costa, é isso? Paulo Costa Finanças. Paulo Costa Finanças. Então é isso. Tchau, tchau.